Oi, professora, tudo bem? Então, muito prazer, eu sou a Emilede e eu vou fazer uma introdução básica aqui sobre o nosso seminário de Biofísica. Nós ficamos com o sistema cardiovascular. Eu sou a Emilede e as outras acadêmicas são a Aline, a Carla, a Milena, a Patrícia e a Valéria. Uma introdução básica do nosso sistema cardiovascular, que também é conhecido como sistema circulatório, é que ele é composto pelo sangue, coração e pelo conjunto de artérias, veias e capilares. A sua principal função, ou também conhecida como função geral, é fornecer oxigênio aos tecidos do corpo, removendo simultaneamente o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo. Além disso, outra função importante do nosso sistema é trazer de volta o sangue de todo o corpo, que está pobre em oxigênio e que precisa passar de novo pelos pulmões, de forma a fazer as trocas gasosas. Essas trocas gasosas funcionam como a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico. O coração, ele é o principal componente do nosso sistema cardiovascular, não é? E ele possui 2 átrios e 2 ventrículos, tanto esquerdo quanto direito. Temos também as nossas artérias, que elas são consideradas fortes, né, e bastante flexíveis, porque elas precisam transportar o sangue do nosso coração e precisam também suportar grandes pressões sanguíneas. Assim, ela tem uma elasticidade muito grande que pode ajudar na manutenção dessa pressão arterial durante os batimentos cardíacos. Temos também as nossas artérias menores e as arteríolas, que elas possuem uma parede muscular que se ajusta de acordo com o diâmetro na hora de aumentar ou de diminuir a pressão do sangue em determinadas áreas, né? Porque a gente percebe que em algumas áreas do nosso corpo a gente tem uma pulsação da nossa pressão sanguínea mais forte, como no nosso pulso, por exemplo, né? Que a gente põe assim, dá pra gente sentir. Os nossos capilares, eles são os vasinhos sanguíneos bem pequenininhos, e eles têm uma parede muito, mas extremamente fina. E eles atuam como ponte entre as artérias, né? E eles também permitem que o oxigênio e os nutrientes passem do sangue para os tecidos, e que os resíduos metabólicos, eles passem dos tecidos para o sangue, fazendo essa troca. E por último, as nossas veias, elas transportam o sangue de volta para o coração e geralmente não estão sujeitas a grandes pressões. Então, se elas não precisam ser tão flexíveis como as artérias são. E todo o funcionamento do nosso sistema, ele é baseado no batimento do coração, onde os átrios e os nossos ventrículos, eles relaxam e contraem, formando um ciclo que garantirá toda a circulação do oxigênio pelo nosso organismo, né? Então, assim, de maneira geral, o sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração, pelas nossas artérias, veias e capilares, tem como principal função levar oxigênio para todas as células do nosso corpo, que assim o organismo tem um funcionamento 10. Vou falar agora sobre o sangue. O sangue é um fluido produzido na medula óssea, composto por plaquetas, hemácias e leucócitos que ficam dispersos no plasma. Impulsionado pelo coração, o sangue é levado a todas as regiões do corpo no interior das artérias, veias e capilares sanguíneos. As veias possuem paredes mais finas do que as artérias. Já as artérias possuem paredes espessas e dilatadas. Os capilares são vasos finos que têm apenas uma camada de célula. Sua principal função é transporte como gases, O2 e CO2, nutrientes, excretas nitrogenadas, como amônia e ácido úrico, e hormônios e anticorpos. Também atua na regulação da temperatura e proteção. O sangue, na sua composição, tem o plasma e os figurados. O plasma é o H2O e anticorpos, e os figurados são os eritrócitos, que são as hemácias, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Na sua oxigenação, arterial é rico em O2 e venoso rico em CO2. O sistema circulatório é provido por uma bomba, que é o coração, formado por 2 bombas acopladas, que é a bomba direita e a bomba esquerda. Impele o sangue, que é o fluido que percorre por todo o sistema arterial e venoso. A função da bomba direita é levar para os pulmões o sangue venoso, que veio das diversas partes do corpo. E a função da bomba esquerda é levar para diversas partes do corpo o sangue reoxigenado do pulmão, provido por 2 pares de câmeras atriais e ventriculares, que se comunicam aos pulmões e ao sistema de vasos. Então, os átrios vão funcionar forçando a passagem do sangue para os ventrículos e antes que ocorra a contração ventricular. As contrações do coração
são comandadas pelo sistema nervoso autônomo. O coração também é provido de 4 válvulas, que são as válvulas atrioventriculares, que vão funcionar como entrada para os ventrículos, e as válvulas semilunares, que vão funcionar como válvulas de saída para os mesmos ventrículos. E essas válvulas elas vão permitir que o sangue não sofra um refluxo. Essa é a função delas. Vasos sanguíneos. Bem, como a gente sabe, o sistema cardiovascular é um sistema fechado, ou seja, sem comunicação com o exterior, constituído por tubos, que são os vasos sanguíneos, por onde o sangue será transportado. E esses vasos são as veias, as artérias e os capilares sanguíneos. As paredes das veias são finas se comparada às das artérias e também são levemente mais espessas que a dos capilares. As veias garantem que o sangue venoso proveniente de órgãos e tecidos seja transportado no sentido centrípeto, ou seja, em direção ao coração. As veias transportam sangue rico em CO2, dióxido de carbono, com exceção das veias pulmonares, que carregam sangue rico em oxigênio para o coração. As veias não pulsam e possuem válvulas. Essas válvulas impedem o refluxo do sangue na sua viagem para o pulmão. As artérias, por sua vez, têm grande diâmetro, contém tecido elástico, que é o que permite a distensão na sístole e retração na diástole. Têm paredes musculares espessas e são capazes de pulsar. Elas são capazes de pulsar para manter a pressão arterial e controlar o fluxo sanguíneo. As artérias transportam sangue arterial no sentido centrífugo, ou seja, para fora do coração para os tecidos e órgãos do corpo, com exceção das artérias pulmonares, que carregam sangue rico em dióxido de carbono para os pulmões. Já os capilares são vasos muito finos que têm apenas uma camada de células, logo têm diâmetro pequeno. E por suas paredes serem delgadas, elas exercem as funções vitais dos capilares, como liberar o oxigênio para os tecidos e órgãos, que em troca lhe cedem o dióxido de carbono, ou seja, fazem as trocas metabólicas. Funcionamento geral da circulação. O sistema circulatório, ele é um sistema fechado. Por quê? Porque o sangue, ele só percorre dentro do vaso, ele só circula dentro desses vasos. Bom, a gente tem aqui o coração, né, que é essa bomba que faz esse sangue se movimentar dentro desses vasos, através de seus movimentos de sístole e diástole que o coração desenvolve. O coração, ele possui 4 cavidades internas, que é 2 átrios e 2 ventrículos. Possui uma pequena circulação que acontece nos pulmões. E qual é a importância, qual é a função dessa pequena circulação? É oxigenar o sangue, trocar o dióxido de carbono por oxigênio. E possui uma grande circulação, que é o que leva aquele oxigênio através do sangue para todo o corpo. No momento da sístole, no momento da contração desse coração, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter sangue rico em oxigênio saindo do ventrículo esquerdo através da artéria aorta para a grande circulação. A gente vai ter sangue saindo para todo esse corpo. E vai ter aqui também, saindo através da artéria carótida para alguns membros superiores, como cabeça, pescoço. E também, nesse momento de contração, a gente vai ter o sangue pobre em oxigênio saindo aqui do ventrículo direito através da artéria pulmonar para acontecer a oxigenação desse sangue. Então, no momento que a gente tem esse sangue percorrendo sobre todo esse corpo, a artéria ela se ramifica em capilar. E por que ela se ramifica em capilar? Para acontecer as trocas gasosas, as trocas de nutrientes para os tecidos. Então, o que o capilar faz? Ele captura todo o oxigênio e solta o dióxido de carbono, aquilo que não lhe pertence, ele solta através das veias venosas, ele solta
agora sangue pobre em oxigênio, sangue venoso. E no momento que eu tenho esse sangue venoso retornando para esse coração, a gente vai dizer que o coração está relaxando, porque no momento que o coração relaxa, a gente tem esse sangue retornando para esse coração, ou seja, ele está retornando através das veias venosas para retornar através desse coração, para entrar dentro desse coração através da veia cava e, consequentemente, entrar dentro do átrio direito para encher os ventrículos. E vamos ter também, ao mesmo tempo que vamos ter sangue rico em oxigênio no momento da diástole, no momento do relaxamento, sangue rico em oxigênio, voltando através das veias pulmonares, passando pelo átrio esquerdo para entrar nos ventrículos, para continuar esse ciclo de sístole e diástole, que é a contração e o relaxamento desse coração, para a movimentação desse sangue. Olá, vou explicar um pouco sobre o ciclo cardíaco, sístole e diástole. Bom, o ciclo cardíaco ele é um conjunto desses eventos cardíacos que ocorrem entre o início de um batimento e o início do próximo. O ciclo cardíaco consiste no período de relaxamento, chamado diástole, durante o qual o coração se enche de sangue, seguido pelo período de contração, que é chamado sístole. Melhor resumindo, o ciclo cardíaco ele é uma sequência de eventos que ocorrem para que o sangue ele seja bombeado pelo nosso corpo, no nosso sistema cardiovascular. Sístole e diástole, elas vão representar a saída e a entrada de sangue no coração, onde a sístole ela vai fazer a contração, já a diástole vai fazer o relaxamento. E é assim que funciona a entrada e saída de sangue. Na imagem, está representando mais ou menos como funciona esse ciclo cardíaco. Na diástole geral, as válvulas semilunares e as auriculoventriculares, elas são fechadas no início da diástole, e posteriormente o sangue entra nas aurículas. Na sístole auricular, as válvulas auriculoventriculares estão abertas e as semilunares fechadas. Daí o sangue passa para os ventrículos. Na sístole ventricular, as válvulas auriculoventriculares elas fecham e as semilunares abrem e o sangue passa para as artérias. Daí continua o ciclo e assim por diante. Ainda sobre o ciclo cardíaco, só citando que o ciclo cardíaco ele se completa em aproximadamente 0,8 segundos em um indivíduo normal. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalho cardíaco. O trabalho cardíaco ele é medido pelo volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo. O trabalho cardíaco ele ocorre quando a variação de volume se fizer presente, portanto, só ocorre na fase de enchimento e ejeção. Na figura, grifado de vermelho, está algumas fases do trabalho cardíaco, ao todo são 4 fases, e eu vou estar explicando um pouquinho sobre essas 4 fases. Na fase de enchimento, que é a primeira fase, onde ocorre o trabalho cardíaco, ela permite a passagem de sangue dos átrios para os ventrículos, onde o sangue ele vai se acumulando nos átrios durante a sístole ventricular. Quando termina a fase, o ventrículo volta para a fase de diástole, que é a fase do relaxamento. Na fase de contração isovolumétrica, os ventrículos eles se contraem e aumenta a pressão dentro das cavidades. Na fase de ejeção, que ocorre também no trabalho cardíaco, ela permite a saída de sangue das cavidades ventriculares. E na última fase, que é a fase de relaxamento, o ventrículo relaxa, sem alterar o volume, e assim se inicia o novo ciclo. Controle do ritmo cardíaco, sistema de condução.
O ciclo cardíaco é coordenado por um sistema de estimulação elétrica que é gerado pelo próprio coração. Isso é a propriedade de automatismo que o coração possui. Outra propriedade que o coração possui também é a de contrações rítmicas. Então, as células musculares têm capacidade de autoexcitação, ou seja, não necessariamente precisam do sistema nervoso. O que o sistema nervoso faz é controlar a ritmicidade do coração, aumenta ou diminui a contração, mas a contração muscular é gerada pelo próprio tecido muscular do coração. O sistema de condução do coração consiste em nódo sinoatrial ou células do marca-passo, que é onde ocorre a geração dos impulsos elétricos rítmicos, ou seja, ocorre a despolarização. As vias internodais, que são essas daqui, elas vão receber e conduzir esses impulsos do nódo sinoatrial ao nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular, por sua vez, recebe esses impulsos, onde são retardados nos átrios antes de passar para os ventrículos. Ocorre assim a despolarização de todo o tecido dos átrios, fazendo com que eles contraiam. O feixe AV, localizado aqui, ele conduz esses impulsos dos átrios para os ventrículos. Os ramos direito e esquerdo das fibras de Purkinje, por sua vez, recebem e conduzem esses impulsos para todas as partes dos ventrículos, fazendo com que eles contraiam, como é mostrado aqui nesse esquema. A duração total do ciclo cardíaco é o inverso da frequência cardíaca. Quando a frequência cardíaca aumenta, a duração do ciclo diminui. Eletrocardiograma é um exame que avalia a atividade elétrica do coração por meio de eletrodos fixados na pele. Através desse exame, é possível detectar o ritmo do coração e o número de batimentos por minuto. Pode-se diagnosticar a existência de vários problemas cardíacos, como, por exemplo, irregularidades no ritmo cardíaco, distúrbios na condução elétrica, infarto do miocárdio, problemas nas válvulas do coração e entre outros. Falando um pouco sobre hematose, hematose é um processo de trocas gasosas que ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares através da difusão dos gases oxigênio e dióxido de carbono. Então, a hematose ela é um processo muito importante para justamente garantir o transporte de oxigênio pelo nosso corpo. A gente observa na imagem os alvéolos. Os alvéolos, eles têm esse formato de pequenos, como se fossem pequenos sacos, onde eles são responsáveis por deixar o pulmão com uma aparência mais esponjosa. E cada alvéolo desse, ressaltando, eles têm uma quantidade de capilares sanguíneos que é fundamental para garantir a difusão dos gases no momento da hematose. Vamos entender agora como que funciona a pressão sanguínea durante o ciclo cardíaco. Primeiro de tudo, gente, o que é pressão? Pressão, gente, é uma força aplicada sobre uma área. Matematicamente, ela é representada por essa fórmula aqui, ó. Pressão, que é igual força sobre a área. Vamos entender aqui comigo, melhor. Imagina que eu esteja aqui molhando uma planta com uma mangueira. E estou com preguiça de caminhar mais 2 passinhos para molhar uma planta que está um pouco mais longe. O que é que eu vou fazer com essa mangueira para que essa água chegue até essa planta? Eu vou colocar o dedo, não é isso? Colocando o dedo na área dessa mangueira, o que vai acontecer com essa área? Ela vai diminuir, não é isso? E, consequentemente, pela força que eu estou aplicando nessa área, a pressão da água, ela vai aumentar, chegando até aquela planta. Diferentemente, seria se eu não estivesse colocando o meu dedo na área. A área daquela mangueira, ela estaria maior. E a pressão da água, ela estaria menor, não é isso? Então, gente, isso que eu acabei de explicar para vocês, se aplica aqui, ó, na lei de Boyle, onde ele diz: mantida constante a temperatura, a pressão de um fluido varia inversamente
ao seu volume. Quem é o volume aqui, gente? Que ele quer dizer? O volume é a área. E quando ele diz que varia inversamente ao seu volume, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Se eu estou diminuindo essa área, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar. Se eu estou aumentando essa área, o que vai acontecer com a pressão? Vai diminuir. Então, foi com essa conclusão que ele chegou o quê? A pressão em um sistema é dependente do volume do continente. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Aqui a gente tem a pressão sanguínea, que a gente costuma dizer que ela é 12/8, não é isso? Que está totalmente relacionada ao movimento de sístole e diástole que o coração exerce. Vamos imaginar aqui comigo o coração. Coração, essa bomba, né, que faz o sangue se movimentar dentro desses vasos. Vamos imaginar ele aqui com suas 4 cavidades, seus 2 átrios e os seus 2 ventrículos. No momento da sístole, que é o momento que o coração se contrai, o que vai acontecer com essas cavidades internas desse coração? No momento que ele se contrai, ele vai diminuir. E essas cavidades dizem respeito ao volume aqui da lei de Boyle. Pela lei, quando o volume ele diminui, o que acontece com a pressão? A pressão ela aumenta. Se eu estou dizendo que a pressão ela aumenta, o que vai acontecer com o sangue desse coração? A gente vai ter sangue desse coração sendo movimentado, ejetado para dentro dos vasos. A gente vai ter aqui pelo gráfico, o sangue saindo dos ventrículos para as artérias pulmonares, para a pequena circulação. E a gente vai ter aqui, ao mesmo tempo, sangue sendo ejetado para fora da artéria aorta para a grande circulação. Então, no momento que ele termina a sístole, ele faz a diástole, ele relaxa. Quando ele relaxa, eu estou dizendo que ele aumenta as cavidades desse coração, ele aumenta a área. Então, pela lei, se ele aumenta o volume, o que acontece com a pressão? A pressão ela cai. Então, aqui pelo gráfico, a gente pode ver sangue sendo retornado para esse coração. Aqui na pequena circulação, aqui comigo, olha aqui, a gente vai ter o sangue vindo lá das veias pulmonares para o átrio esquerdo, consequentemente para entrar dentro do ventrículo, e a gente vai ter o sangue vindo das veias cavas para dentro do átrio direito, para entrar dentro do ventrículo direito. Então, gente, a pressão sanguínea não é a mesma em todos os vasos por onde o sangue flui. Ela varia ao longo do sistema. Por isso que a gente fala que a nossa pressão, a média é 12/8. Por quê? No momento da sístole, ela pode chegar a 120 milímetros de mercúrio. E no momento da diástole, ela pode chegar a 80 milímetros de mercúrio. Aqui, a partir da aorta, em direção aos capilares, há uma acentuada queda de pressão. Vamos olhar aqui no gráfico, gente, os capilares. Há uma acentuada queda de pressão. Então, por que isso acontece? Gente, vamos lembrar aqui que a artéria, ela se ramifica em vários capilares. Considerando esses vários capilares que elas se ramificam, a área desse capilar, o que quer dizer ao volume da lei de Boyle, ela é muito maior. Considerando a área da artéria, ela se torna muito maior. Se a gente considerar um capilar, não, mas são vários que se ramificam. Então, por isso que há essa acentuada queda de pressão, porque o volume do capilar, ele aumenta, porque são vários capilares. E juntando a área desses vários capilares, essa área desse capilar, ela fica muito grande. E o que acontece? Pela lei, se eu aumento a área, a pressão, ela cai. Então, por isso que há essa queda de pressão. Porque é interessante para o capilar ter essa queda de pressão,
porque ele está em contato diretamente com os tecidos para haver trocas gasosas e troca de nutrientes. Por isso é importante. Então, gente, é basicamente isso. Fluxo sanguíneo. São ejetados pelo coração cerca de 5 litros de sangue por minuto. E o fluxo desse fluido por todo o sistema ele vai ser constante, porque as variações de área vão ser acompanhadas das variações de velocidade, e ele também vai ser estacionário, porque a mesma quantidade de sangue que entra vai ser a mesma quantidade de sangue que sai. O deslocamento desse fluido por todo o cilindro, por todo o tubo, ele é regido pela lei de Poiseuille, que diz que o fluxo em um tubo é proporcional à diferença de pressão, ou seja, quanto maior a diferença de pressão, maior vai ser o fluxo. E a quarta potência do raio. Então, se eu aumento o raio, se ocorre um aumento do raio, ocorre um aumento do fluxo. E se ocorre uma diminuição do raio, ocorre uma diminuição do fluxo. E isso é a quarta potência. Então, pequenas mudanças no diâmetro do raio vai ocorrer grandes mudanças no fluxo. Inversamente proporcional à viscosidade. A viscosidade é a capacidade do líquido em escoar. Então, quanto maior a viscosidade, menor vai ser o fluxo. Inversamente proporcional ao comprimento do tubo. Porque quanto mais longo o comprimento do tubo, menor vai ser o fluxo. Porque se ocorrer um aumento do comprimento do tubo, ele vai vai ocorrer um atrito entre o fluido e a parede do fluido. Isso vai fazer com que o fluxo vá perdendo energia ao longo do tubo. E isso vai reduzir tanto o fluxo como também a pressão. Por isso que aqui em P2 ocorre uma queda de pressão. A resistência é a força que se opõe ao líquido. No caso do raio, o nosso corpo usa um mecanismo de controle pela vasoconstrição e pela vasodilatação. Na vasoconstrição é quando o órgão não necessita de tanta irrigação assim, vai ocorrer uma diminuição do raio e, portanto, vai ocorrer também uma diminuição do fluxo. E na vasodilatação, quando o órgão necessita de grande irrigação, ele vai sofrer um aumento do raio, portanto, vai ocorrer também um aumento do fluxo. O fluxo sanguíneo, ele é submetido ao volume de fluido que escoa por unidade de tempo. E existem basicamente dois tipos de fluxo sanguíneo. O fluxo laminar, em que os líquidos, ao se deslocarem em baixas velocidades, o fazem em camadas, que por sua vez deslizam umas sobre as outras, e acontece em um regime de escoamento ordenado. Já no fluxo turbulento, se caracteriza por uma desordem no movimento das partículas, as quais começam a descrever as mais variadas trajetórias ao atingir velocidades elevadas. O sangue usualmente ele flui em linha de fluxo com cada camada do sangue, permanecendo a uma mesma distância da parede dos vasos. E a velocidade no centro ela é maior do que na direção da borda externa, e isso caracteriza o fluxo laminar. Já no fluxo turbulento, ele ocorre em altas velocidades e pode ocasionar o estreitamento dos vasos sanguíneos, que é o que ocorre na aterosclerose. Pode-se passar de um regime ao outro, simplesmente variando a velocidade do escoamento. E a velocidade limite é chamada de velocidade crítica. Abaixo dessa velocidade, o fluxo é chamado de fluxo laminar. Acima dessa velocidade, o fluxo é chamado de fluxo turbilionar. Então, a resistência ao fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, ele funciona como impedimento do próprio vaso, né? Que é calculado indiretamente, né, pelas medidas do fluxo e da diferença da pressão nos dois pontos do vaso. Alguns fatores que eles podem atuar aumentando a resistência do nosso fluxo sanguíneo, a gente pode citar a viscosidade, que ela pode ser justificada como a maior parte pelas hemácias no sangue e que também pode ser influenciada pela concentração e alguns tipos de proteína no plasma. Porque quanto maior a viscosidade, menor é o fluxo pelo vaso e, consequentemente, maior vai ser a resistência.
As nossas artérias, as arteríolas, os capilares e algumas veias, eles estão dispostos coletivos em forma de uma série, né? Um atrás do outro. E os vasos sanguíneos, eles se ramificam extensamente, que eles formam alguns circuitos paralelos que irrigam muitos órgãos e tecidos no corpo com sangue. Essa disposição, ela vai permitir com que o nosso tecido, ele regule o seu próprio fluxo sanguíneo, de uma forma independente, para ele poder pôr aos outros tecidos. E as variações do nosso fluxo sanguíneo tecidual duram mais de algumas poucas horas, né? Mesmo quando há algumas elevações pela pressão arterial ou alguns dos níveis dos vasos constritores, né? E uma observação é sobre o hematócrito, né? Que ele é uma porção do sangue representada pelos nossos glóbulos vermelhos. Assim, então, portanto, se a pessoa tem um hematócrito de 40, isso vai significar que 40% do seu volume sanguíneo é formado de células e o restante é composto por plasma. Agora eu vou falar um pouco sobre a velocidade de escoamento, que podemos relacionar à equação da continuidade, que relaciona a velocidade do fluido com a área disponível para o seu escoamento, ou seja, o produto da velocidade do fluido pela área de secção transversal. Tem também o teorema de Brownlee, que ao introduzirmos um volume, que é o ΔV, e um cilindro com uma superfície, que é o S1, de entrada e uma velocidade, que é o V1, a uma determinada diferença de altura entre a entrada e a saída, cuja superfície, S2, o líquido sairá com uma velocidade V2 sem, contudo, perder a sua energia, ou seja, quanto diminui o diâmetro do tubo, automaticamente aumenta a velocidade do fluido. Mas podemos perceber também que isso não acontece, por exemplo, nos capilares, que apesar de ser vasos finos, eles estão em quantidade maior. Espessura da parede e diâmetro dos tubos. Vamos entender aqui a lei de Laplace, onde ele diz que, em um cilindro, a tensão na parede é igual ao produto da pressão e raio. O que Laplace quer nos dizer aqui? Que a tensão na parede de um vaso, ela está diretamente relacionada à pressão que o sangue exerce dentro desse vaso e ao raio do vaso. E dito isso, o que Laplace concluiu? Que quanto maior o raio, mais fina e frágil torna-se a parede desse vaso. E quanto maior a pressão dentro desse vaso, maior vai ser a tensão, ocasionando aí uma ruptura desse vaso, da parede desse vaso, e um extravasamento de sangue. Também concluiu que quanto menor o raio desse vaso e menor a pressão dentro dele, menor vai ser a tensão. Matematicamente, representada por essa fórmula aqui. Tensão, que é igual a pressão vezes o raio. Quem é a tensão, gente? Tensão é a força que tende a produzir ruptura, a produzir a ruptura desse vaso. Então, a artéria, ela tem uma pressão maior. Se a artéria tem uma pressão maior, ela tem um raio maior e tem uma tensão maior. Logo, a parede da artéria, ela é mais grossa que a parede da veia, que tem uma pressão bem menor. E tem um raio menor e uma tensão menor. Para a gente ficar melhor de entender, onde a lei de Laplace ela se aplica, gente. Vou dar um primeiro exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que tem derrame. A pessoa teve derrame, ela teve um aneurisma. O que acontece quando a pessoa ela tem um derrame? A pressão arterial, ela aumenta bruscamente, não é isso? Quando a pressão arterial, ela aumenta bruscamente, o que acontece com a tensão? Ela aumenta, não é isso? Aumentando a tensão na parede desses vasos, o que ela faz? Ela fragiliza a parede desses vasos, ocorrendo assim um rompimento e um extravasamento desse sangue para fora desses vasos, ocasionando aí inúmeras sequelas para esse indivíduo. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês, esse exemplo ele é mais dinâmico. Vamos imaginar aqui comigo que a gente tem um porte e uma corda. E a gente vai amarrar um pedaço dessa corda nesse porte.
e o outro vai ficar livre para a gente segurar. Só que a gente não vai segurar na ponta da corda, a gente vai segurar um pedacinho pequeno no meio ou mais perto do poste. Imagine isso comigo. Segurando aqui o pedaço menor da corda, você está aplicando uma força para essa corda ficar estendida, ficar reta, muito pequena, porque você está segurando um pedaço muito menor. Então, a pressão vai ser muito menor e, consequentemente, a tensão também dessa corda, para ela ficar estendida, vai ser menor. Entender isso? Diferentemente seria se eu estivesse segurando a ponta dessa corda. Para eu manter essa corda reta, eu estaria colocando uma força maior, não é isso? E, consequentemente, a tensão estaria maior. Então, onde eu quero chegar com isso? Pela lei, o que é que a gente percebe com esse exemplo que eu acabei de dar? Que vasos de pequeno calibre, eles têm a capacidade de suportar um aumento de pressão, por mais que ele seja mais fino. É isso que a gente tira, essa conclusão que a gente tira. Complacência e capacitância. A capacidade de uma parede de vaso sanguíneo para expandir e contrair de forma passiva, com variações da pressão, é uma função fisiológica importante das grandes artérias e veias. Vamos olhar aqui comigo. A gente tem aqui sangue retornando para os vasos venosos, para o coração. É através dos vasos venosos para o coração, não é isso? A gente tem um sangue vindo contra a ação da gravidade. E para ele voltar, ele tem a ajuda de suas válvulas e do seu movimento de contração e relaxamento, não é isso? Para isso acontecer, gente, a veia ela precisa apresentar uma alta capacidade de resistência a essa tensão. Porque ela apresentando essa alta capacidade de resistência de tensão, ela precisa apresentar isso, ela precisa ter essa capacidade para ela acomodar esse sangue dentro dos vasos. Entende isso? Por causa desses movimentos que ela faz, para essa veia ela não se romper. Então, por isso que a veia ela precisa ter essa alta capacidade de resistência à tensão. Porque muitas vezes é por isso que acontece varizes. Por quê? Porque é muito tempo que aquela veia ficou ali Desculpa, gente. Porque é muito tempo que aquele sangue ficou ali acomodado dentro daquela veia. E a veia ela tem uma capacidade de acomodar até 70% do sangue dentro de suas válvulas. É isso. A relação entre a aterosclerose e o fluxo sanguíneo. A aterosclerose consiste no acúmulo de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias. As placas podem crescer dentro da abertura, no lumen da artéria, provocando estreitamento gradual. Então, aqui nós temos uma artéria normal, um fluxo sanguíneo normal, que é o fluxo laminar, e já que nós temos a presença da placa aterosclerótica. Esse acúmulo vai aumentar a espessura da camada íntima da artéria e vai ocasionar a redução do calibre do vaso. Ou seja, vai diminuir, vai reduzir o raio do vaso. E isso vai comprometer a passagem do sangue por dentro desse vaso. O sangue vai necessitar passar por dentro desse vaso na mesma unidade de tempo. E para isso, ele vai precisar aumentar a sua velocidade. Então, quanto maior a placa, maior vai ser a velocidade do sangue. O fluxo laminar vai dar lugar a turbilhonar e isso vai ocasionar também ao estresse do vaso. Quando a aterosclerose estreita uma artéria, os tecidos supridos pela artéria podem não receber sangue e oxigênio em quantidade suficiente, ou seja, podem ocasionar a isquemia, que é a deficiência do sangue, ou também podendo ocasionar ao infarto.
Diabetes e o transporte de membrana. A membrana plasmática ela é permeável a algumas substâncias, por isso que às vezes nós dizemos que ela tem a permeabilidade seletiva. A entrada e a saída de substâncias por ela é constante. Ela também permite que as substâncias, como a água, o oxigênio, alguns hormônios, eles entrem na célula. E permite também que excretas produzidas pelas células saiam. E há duas formas dessas substâncias entrarem e saírem da célula. Uma é por transporte passivo, que é onde não há gasto de energia pela célula, e a outra é pelo transporte ativo, quando há um gasto de energia feito pela célula. As trocas de substâncias que ocorrem por transporte passivo, elas podem ser por difusão, por osmose, difusão simples e facilitada. As proteínas que participam desse processo de entrada e saída dessas substâncias, elas ocorrem através da membrana plasmática. E algumas dessas proteínas, elas detectam, né, a presença de algumas substâncias no meio extracelular e podem estimular a célula a reagir. É o caso de alguns hormônios com a insulina. Então, a membrana plasmática das células de algumas pessoas que possuem o diabetes, né, ela apresenta poucas proteínas receptoras do nosso hormônio insulina. Essas proteínas, elas estimulam a célula para que ela possa absorver a glicose, mas como ela possui poucas proteínas, não há muito estímulo e pouca glicose para fazer a entrada nas células. Então, com o nível baixo de glicose no interior das nossas células, o nível de glicose no sangue aumenta e assim causa diabetes. Hipertensão arterial e o transporte de membrana. A gente sabe que a pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Sendo assim, a hipertensão arterial é o aumento anormal e por longo período dessa pressão. A pressão arterial de um indivíduo saudável e em repouso é em torno de 120 milímetros de mercúrio na sístole e 80 milímetros de mercúrio na diástole, popularmente 120 por 80 ou 12 por 8. O corpo possui muitos mecanismos para controlar a pressão arterial, e esses mecanismos são controlados pelo sistema nervoso autônomo e pelos rins. A relação entre osmose e pressão arterial elevada. A osmose é a passagem de solvente, ou seja, da água, pela membrana, do meio menos concentrado para o mais concentrado, para diluir essa solução que está mais concentrada. Com isso, ao se consumir sódio em excesso, essa substância se acumula no sangue e no fluido extracelular, ou seja, fora das células do corpo. E para manter o equilíbrio, o corpo acaba retendo mais água e essa absorção faz aumentar a quantidade de sangue circulando nos vasos. Sendo assim, eleva a pressão arterial da pessoa pelo processo de equilíbrio osmótico. E os rins, como são a principal rota através do qual o sódio é eliminado, são fundamentais para a estabilidade dessa pressão arterial. As pessoas hipertensas são aconselhadas a comer frutas ricas em potássio, perder peso, praticar exercícios físicos, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, evitar alimentos com muito sal e muita gordura. As pessoas hipertensas também têm mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares e renais. E outros órgãos também são afetados, como mostra aqui nessa imagem ao lado, como, por exemplo, o cérebro e os olhos. A gente não poderia deixar de falar também da hemodiálise, né, que é um procedimento que realiza exatamente a função do rim em nosso corpo, retirando as substâncias tóxicas, águas e sais minerais pelo auxílio de uma máquina. Ou seja, ele é um procedimento de filtragem e depuração de substâncias indesejáveis do sangue, como creatina e ureia. Ela é indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica graves. Né? A aguda, né, que faz com que o rim pare, ou a crônica, que é uma lesão provocada por anos de agressão ao rim. Existem também os riscos, né? As complicações podem ocorrer por conta de um longo período de tempo no tratamento de hemodiálise, e as principais implicações podem ocorrer no sistema cardiovascular e nos ossos, onde a alimentação tem um papel fundamental na qualidade de vida do paciente. Existem também os riscos, né, que são os principais, que são decorrentes da própria doença.
Essas foram as nossas referências e obrigada.